Bom dia! Bom dia para você nesta manhã, neste lindo dia que o Senhor nos presenteou para fazermos a vontade dEle. Bom dia para você que está acordando agora, para você que já está trabalhando. Bom dia para você que está me assistindo nesta manhã, me ouvindo. Bom dia para você que tem nos acompanhado, que tem meditado na palavra do Senhor com a gente, que tem aprendido. Bom dia para você que está aprendendo de Deus, do Espírito Santo a cada amanhecer. Hoje nós estamos aí no 26º dia da nossa campanha do Evangelho de Mateus. Todos os dias estamos aqui falando um pouquinho do amor de Jesus, falando um pouquinho daquilo que o nosso apóstolo Mateus escreveu, né, sobre a trajetória da convivência dele com Cristo. Estamos aqui no 26º dia entendendo, vimos os milagres, vimos os acontecimentos, quando Jesus esteve na nossa terra, quando Jesus esteve aqui com os pés bem firmados no chão, como o nosso Messias, o nosso Rei. E hoje nós vamos ver no capítulo 26, como nós temos aí tirado um tempo do mês de agosto, esse mês todo que nós queríamos estudar o Evangelho de Mateus. Vemos que o Evangelho de Mateus ele se finda no capítulo 28. Então, por nós temos aí uns capítulos bem extensos, nós vamos dividir em dois aqui agora a partir do 26. Vamos dividir em dois para a gente poder pegar um pouquinho de cada assunto, poder pegar um pouquinho de cada essência aqui, porque é bem extenso, o capítulo 26, 27 e 28, os últimos três. Então a gente vai dividir aí para conseguir finalizar no fim do mês de agosto, tá bom? Que você possa aí estar acionando o sininho, que você possa estar enviando para os seus colegas, para suas colegas, para aqueles que necessitam um pouquinho da palavra do Senhor. Sabe, uma palavra, às vezes, no amanhecer pode salvar uma vida. Uma palavra no amanhecer pode mudar toda a trajetória de um dia, né? A gente sabe que as pessoas são vulneráveis, nós somos vulneráveis e às vezes a gente precisa receber, né, de alguém, da parte do Senhor, algo que mude a nossa trajetória daquele dia. Hoje de manhã eu já tive a honra de receber uma mensagem maravilhosa da parte do céu, através de uma irmã, e por isso, né, eu tenho me colocado à disposição para trazer uma palavra todos os dias também, sabendo que ela pode gerar vida no coração de alguém, que ela pode gerar esperança, expectativa. Então não se deixe amedrontar e envie para aqueles que você acha que precisam ouvir esta palavra no dia de hoje, amém? Vamos lá. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre a consulta dos sacerdotes e dos escribas. Vai falar ali o momento a qual eles se unem para tentar acabar com Jesus, matar Jesus, porque Jesus estava incomodando. Jesus estava fazendo algo que incomodava eles. Então eles se unem, os escribas e os sacerdotes, eles se unem para prepararem a morte de Jesus. Mas eles queriam preparar a morte de Jesus no momento crucial a qual iria se dar a comemoração da Páscoa. Então eles decidem fazer algo, eles pensam que não deveriam fazer nada de matança, de morte durante a Páscoa, para que não houvesse alvoroço, para que não houvesse grandes coisas entre o povo. Então eles intentam todas as coisas para acabar com Jesus. Depois nós vamos ver que Jesus ele vai para um jantar em Betânia. Estando Jesus jantando em Betânia, ele se aproxima dele uma mulher, e esta mulher ela quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. E ela unge Jesus com aquele perfume, um perfume caríssimo, mas ainda mais caro não era o perfume que tinha dentro, e sim o que carregava o perfume, que era o vaso de alabastro, que era feito das pedras mais distintas, de uma pedra mais distinta, uma pedra chamada alabastro, que era uma pedra que era muito rara. Então, mais valor tinha o vaso, aleluia, do que o que ele tinha dentro.
E aqui esta mulher, ela desperdiça, segundo os discípulos, aquele unguento, desperdiça aquele azeite, aquele perfume cheiroso sobre Jesus. Ali nós vemos que começa alguém malicioso no meio de Jesus e diz: Senhor, mas seria fácil de distribuir aos pobres, vender este líquido, este perfume, distribuir aos pobres, do que jogar sobre a sua cabeça. Porém, Jesus diz: aos pobres vocês terão sempre, porém a mim não. E ali nós vemos que já há um interesse em volta de Jesus. Vemos que há alguém com interesses espetaculares em torno de Jesus. E vemos também alguém que resolve dedicar tudo o que tem para o Senhor, não importando quanto valia aquilo a nível financeiro. Ela deposita, ela derrama sobre a cabeça do mestre, porque fazer a vontade de Jesus é mais importante do que manter riquezas, guardar riquezas para si. E aqui nós vemos nesta manhã o que nós temos visto vários dias nesse Evangelho de Mateus, a quais o Senhor vem nos ensinando a angariar tesouros no céu e não tesouros na terra. Aqui nós vemos com essa atitude de Maria, de derramar o vaso de alabastro, de quebrar o vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, a qual ela dizia que com aquela atitude ela estava dizendo que mais importante era agradar ao mestre, aleluia, do Kamandassou, do que guardar para si tesouros na terra. Entenda nesta manhã que muitas vezes as coisas não estão correndo como você quer. Muitas vezes a sua conta está vazia. Muitas vezes o teu celeiro está fraco. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que você previu. Porém, entenda que mais fácil e certo é agradar ao mestre, fazer a vontade do Senhor, do que manter as tuas finanças em ordem. Melhor é fazer a vontade do Senhor e agradar ao Senhor do que manter as suas coisas terrenas em ordem. Entenda que fazer a vontade de Deus requer sacrifícios, requer renúncias. Aqui Maria está renunciando riqueza, está renunciando bens materiais para agradar ao mestre, entendendo que ter um mestre é o mais importante. Ter a Deus é mais importante do que tudo nessa vida. E o momento em qual ela tinha Jesus ali com ela, ela queria agradar. Entenda que o momento que você tem com Deus é mais importante. Ter o Senhor na sua vida é mais importante do que qualquer situação desesperadora, do que qualquer situação que te leve a refletir sobre a vida que você está vivendo. Nesta manhã o Senhor quer trazer ao meu e ao teu coração: agrade ao Senhor com o melhor que você tem. Agrade ao Senhor com o melhor que lhe está colocado nas mãos. Porque o preço de você era agradar ao Senhor. O que Maria fez, o que esta mulher fez no jantar em Betânia, fez com que ela ficasse para a memória. Fez com que hoje eu esteja falando sobre ela. Se ela nada tivesse feito por Jesus naquela noite, ela seria só mais uma pessoa que estava no jantar. Mas pelo que ela fez naquela noite com Jesus, ela se tornou a protagonista daquele jantar. Ela se tornou a protagonista desta história, deste momento a qual Jesus viveu. E ela ficou marcado. Ela fica marcado por séculos e séculos, até o fim da história. Então entenda que às vezes certas atitudes que você toma em prol do reino de Deus, em prol do Senhor, vai fazer com que o seu nome fique marcado. Vai fazer com que a sua história, a sua atitude fique marcada para sempre nos memoriais do céu. Tudo aquilo que você faz para Deus, tudo aquilo que você faz para o Senhor, fica registrado nos memoriais do céu. Aleluia! E vamos ver o preço da traição, aonde
Judas é chamado e ele vende o mestre. Ele entrega o mestre. Vemos no versículo 17 a última Páscoa e a última ceia do Senhor. Vemos no versículo 36 Jesus no Getsemani. Vemos Pedro sendo avisado também anteriormente. Vemos que Jesus fala a Pedro que quando o pastor é ferido, as ovelhas do rebanho elas se dispersam. Então a primeira atitude do inimigo, do adversário, é sempre ferir o pastor primeiro. Porque um pastor desapercebido, ele faz com que as ovelhas sejam dispersas. As ovelhas se contendem, as ovelhas não se entendem, as ovelhas vão cada um para o seu lado. Então a primeira atitude de um adversário é ferir o pastor de uma igreja, é ferir o pastor de um rebanho. Entenda que aqui Jesus está trazendo a alegoria dizendo que quando ele for ferido, quando ele for levado à morte de cruz, as suas ovelhas seriam dispersas. Os seus discípulos se dispersariam por medo. E Pedro diz para ele: não, jamais, meu Senhor, eu permitirei que isso aconteça. Jamais, meu Senhor, eu lhe abandonarei. Porém, Jesus diz para ele: em verdade te digo, que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E assim foi, Pedro negou a Jesus. Por que Pedro negou a Jesus? Porque nós não somos capazes, eu e você, de manter a nossa palavra perante Deus. Eu e você não somos capazes de manter a nossa palavra perante Deus. Fazemos votos, fazemos promessas, fazemos tantas coisas na hora da luta, da adversidade. Porém, depois esquecemos todas as nossas promessas, esquecemos todos os nossos votos, esquecemos tudo aquilo que prometemos ao Senhor na hora da adversidade. Entenda que aqui o Senhor já sabia que Pedro era humano e que Pedro falharia. Porém, ele, na sua ingenuidade, diz: não, Senhor, eu não lhe negarei. Porém, Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus, ao invés de repreender a Pedro, Jesus, ao invés, se fosse humano igual eu e você, ao invés de descartar Pedro, o que Jesus faz? Após a ressurreição, Jesus vai em busca de Pedro. Jesus manda avisar especialmente a Pedro. Avisa os discípulos e também a Pedro. Porque a partir do momento que Pedro nega Jesus, Pedro se envergonha. Pedro entende que Jesus já sabia que Jesus era o mestre, que ele era falho. Sabe, Jesus sabe que você é falho. Jesus sabe que você não consegue. Jesus sabe que você não pode. Entenda que Jesus sabe tudo aquilo que está acontecendo no seu coração. Mas Jesus ainda assim, ele acredita em você. Porque quando Jesus chama os discípulos e fala com eles, naquele momento que eles estavam dividindo um peixe na beira da praia, Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. Ali o Senhor entende que Pedro, mediante a sua falha, era o homem certo para aquela missão. Mesmo que você está falhando em certas situações, entenda que você ainda é o homem certo para esta missão. Entenda que você ainda é a mulher certa para essa missão. Sabe que a nossa falha nos faz grande em Cristo. Em certos momentos nós vemos que a nossa fraqueza, ela nos faz grande. A nossa fraqueza nos faz grandes vencedores em Cristo, porque se não fosse Cristo em nossas vidas, nós não permaneceríamos de pé. Porém, aqui nós vemos que Jesus sabia da falha de Pedro, porém ele não o condenou, ele simplesmente o avisou. Jesus sabe da nossa falha, ele não nos condena, ele nos avisa. Entenda que o avisar do Senhor não é para nos espizinhar, nos machucar, mas é para que nós estejamos atentos, avisados que Ele já sabe do que vai acontecer. Nós vamos parar aqui nesta manhã. Amanhã nós vamos continuar a partir da metade do capítulo 26. Porque grandes coisas tem o Senhor para você nesta manhã. Entenda que o Senhor conhece a minha e a sua falha. Café com Palavra. Deus abençoe o seu dia.